Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui na nossa série sobre as respostas do réu. No vídeo de hoje vamos tratar sobre uma resposta bastante importante que a legislação chama de reconvenção. Para a gente começar, vamos resgatar um conceito doutrinário, né? Para a gente entender aí o que significa reconvenção e quais são as particularidades desse instituto no processo civil. E não poderia achar um conceito melhor do que aquele que foi cunhado pelo professor José Carlos Barbosa Moreira, que dizia o seguinte: chama-se reconvenção a ação proposta pelo réu, reconvinte, contra o autor reconvindo. Embora tratada pelo Código como modalidade de resposta do réu, a reconvenção é verdadeira ação, distinta da originária. E este conceito é muito bom, apesar de ele ser bastante breve, e acho que aí que está a grande qualidade dele. Ele é breve, mas ele consegue condensar aí uma série de informações que são muito importantes para a gente entender esse instituto da reconvenção. Então veja, ele já começa dizendo sobre a natureza jurídica da reconvenção. O que ela é? Ela é uma ação. E aí ele explica, embora o Código coloque a reconvenção como uma resposta do réu, e de fato ela é uma das hipóteses de resposta do réu, ela não é uma defesa do réu, ela é uma ação do réu contra o autor. Então nós já temos uma relação jurídica, né, de direito processual. O autor vai ao Poder Judiciário e propõe uma ação contra o réu. O réu vai se defender nessa ação, protocolando a sua contestação, que foi o que a gente viu na aula passada. A reconvenção é uma forma também de o réu responder no processo, só que a sua natureza jurídica é de ação, porque nela o réu vai formular um pedido contra o autor. Ele não vai simplesmente se defender daquilo que o autor pediu, daquilo que o autor alegou. Ele vai, a partir daquilo, formular um pedido dele contra o autor. E por isso que a natureza jurídica da reconvenção é de ação, porque ela não é uma mera defesa, né? O réu não está na reconvenção buscando impedir a pretensão do autor apenas. Ele está buscando uma pretensão sua, uma outra pretensão, certo? Esta é a reconvenção. E outro detalhe desse conceito do Barbosa Moreira, que também precisa ser destacado, diz respeito à denominação. Então, eu tenho uma primeira relação jurídica processual, que é a ação proposta pelo autor contra o réu, e aí eu tenho agora, no mesmo processo, uma segunda relação jurídica de direito processual, que é o réu reconvinte propondo uma ação contra o autor, que a gente vai chamar de reconvindo, tá? Então eu tenho aqui duas relações jurídicas processuais, uma com o autor e o réu e outra com o reconvinte e o reconvindo, certo? Então sempre que a gente falar em reconvinte, nós temos que lembrar, ele é aquele que propôs a reconvenção. E quem propõe a reconvenção quem propõe a reconvenção é o réu da ação originária, daquela primeira relação jurídica processual. E o reconvindo é aquele contra quem a reconvenção foi proposta, ou seja, é a parte autora da ação principal. Então, nesta segunda ação, que é a reconvenção, os polos são invertidos. Aquele que é réu na ação originária vai ser autor na reconvenção, né? Reconvinte. Aquele que é autor na ação originária vai ser reconvindo ou vai ser réu na reconvenção, certo? E essas duas relações jurídicas processuais estarão dentro do mesmo processo. Aí, então, isso nos leva à conclusão de que o mesmo processo pode contar com mais de uma relação jurídica processual e a reconvenção é a prova disso, ok? Então, feita essa introdução, agora a gente já conhece
a natureza jurídica da reconvenção, ela é uma ação. A gente já sabe como são chamadas as partes nessa nova ação, reconvinte e reconvindo. Nós vamos para a disposição legal que trata da reconvenção. E é um artigo só no CPC de 2015 que trata sobre ela, o artigo 343, que vai disciplinar da seguinte maneira: na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Vamos ficar, nesse primeiro momento, analisando esse dispositivo legal, nas duas primeiras palavras, antes da vírgula. Na contestação. Isso quer dizer o quê? A reconvenção é apresentada dentro da peça contestação. Então, a rigor, em regra, abre-se um tópico na contestação e dentro desse tópico o réu reconvinte vai formular, apresentar os seus fatos, os seus fundamentos jurídicos e formular o seu pedido. Então, na reconvenção, eu não preciso fazer uma peça separada. Eu vou fazer a minha contestação e dentro da contestação eu posso formular um pedido. E esse pedido eu vou chamar de reconvenção, porque é uma ação que eu estou propondo contra o autor da ação originária, certo? Então, dentro da contestação, não precisa ser numa peça separada. Apesar disso, apesar de a reconvenção ser apresentada dentro do processo, e aqui o critério usado pelo legislador foi o da simplificação, porque lá no CPC de 73 não era assim, era numa peça separada, apresentava a contestação e a reconvenção numa peça separada. O legislador do CPC de 2015 resolveu mudar esse esquema para facilitar, simplificar o procedimento e disse, olha, já que você vai apresentar uma peça, que é a contestação, você vai se defender, você vai poder, nessa contestação, dentro dela, abrir um tópico e apresentar o seu pedido reconvencional, a sua ação de reconvenção, ok? O que mais? Apesar disso, de ser apresentada a reconvenção dentro da contestação, e depois a gente vai analisar os demais requisitos previstos na lei, há uma característica da reconvenção que é muito importante e que está prevista lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo 343. Disciplina que a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. E aí você pode anotar aí do lado do seu código. Aqui nós estamos falando de uma característica chamada autonomia da reconvenção com relação à ação principal. Então, veja, a desistência da ação, quer dizer, se o autor que propôs a ação originária desiste da sua ação, desiste do seu pedido, isso não quer dizer que a reconvenção vai ser extinta também, porque não vai. Quer dizer, vai sobreviver à reconvenção. A ação originária, aquela proposta pelo autor contra o réu, vai ser extinta sem análise do mérito em razão da desistência da ação. Mas a reconvenção, porque ela é autônoma, vai permanecer. E lembra que eu falei logo antes? Nós temos duas relações jurídicas processuais, a ação e a reconvenção. As duas estão dentro do mesmo processo. O autor pode desistir da ação. Agora, a reconvenção vai sobreviver a ela, vai se manter íntegra essa relação jurídica processual. E por quê? Porque ela é autônoma. Nela, o réu reconvinte está formulando um pedido contra o autor reconvindo. E aí, esse pedido vai sobreviver a uma desistência da ação principal. Além disso, ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito. Qualquer causa que vá impedir o exame do mérito da ação principal não vai impedir o julgamento da reconvenção, porque elas são ações autônomas, ok? E aqui está também uma outra diferença dentro dessa característica, uma diferença que a gente precisa destacar. Você já deve ter ouvido falar em pedido contraposto.
Lá nos juizados especiais a gente tem muito isso, né? O réu apresenta a contestação e dentro da sua contestação ele formula o que a gente chama de pedido contraposto. E chama de pedido contraposto porque lá nos juizados especiais a reconvenção não é autorizada. A lei não permite reconvenção nos juizados especiais, mas isso não quer dizer que o réu não possa formular um pedido contra o autor lá. Pode, só que esse pedido é chamado de contraposto. A diferença da reconvenção e do pedido contraposto é justamente a autonomia. A reconvenção é autônoma, é uma nova ação dentro daquele mesmo processo. O pedido contraposto não goza dessa característica da autonomia. Isso quer dizer o quê? Se o autor da ação lá no juizado desistir do seu pedido, o processo vai ser extinto, inclusive com relação ao pedido contraposto. E aí, se o réu que formulou aquele pedido contraposto ainda quiser receber aquilo que ele pediu, ele vai precisar propor uma nova ação contra aquela pessoa, né, contra quem ele havia formulado o pedido contraposto naquele processo. A reconvenção a gente viu que não funciona dessa maneira. Se o autor desiste da sua ação, a reconvenção vai prosseguir normalmente, ok? Temos que analisar os requisitos da reconvenção. Porque também não é qualquer pedido. Eu posso então formular qualquer pedido e tá tudo certo, eu sou réu no processo, tô querendo complicar a vida do autor aqui, então qualquer pedido que eu formular, eu posso fazer isso na reconvenção e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Existem alguns requisitos que precisam ser obedecidos e o artigo 343 no seu caput já esclarece alguns. É lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, quer dizer, um pedido, né, que diga respeito a ele. Agora, para manifestar essa pretensão própria, ele precisa ser parte legítima. Como a reconvenção é uma ação do réu contra o autor, ele precisa respeitar as condições da ação, né? Quer dizer, é necessário que ele seja parte legítima e que o autor reconvindo seja também parte legítima para figurar no polo passivo da reconvenção, e é necessário que haja interesse processual ou interesse de agir. Então não dá para a gente esquecer das condições da ação. Se a reconvenção é uma ação, esta é a sua natureza jurídica, pois bem, eu tenho que respeitar aqui as condições da ação. Primeiro requisito básico aqui para a reconvenção. Desde que essa pretensão própria, continua o artigo 343, seja conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa apresentado pelo réu. Então tem que ter uma conexão do pedido que vai ser formulado na reconvenção com aquela causa principal ou com algum fundamento que o réu tenha apresentado na sua defesa. E eu vou dar um exemplo aqui. Imaginemos um acidente de trânsito. O autor propõe a ação contra o réu pedindo que o juiz determine ou condene o réu a pagar uma indenização por danos morais e danos materiais em razão de um acidente de trânsito. O réu se defende e diz, olha, quem infringiu as normas de trânsito e causou o acidente não fui eu, foi o autor. E aí, esse é o seu fundamento de defesa. Ele está dizendo, olha, eu não causei o acidente, quem causou foi o autor. E este fundamento de defesa vai ser usado pelo réu na sua reconvenção para dizer, como não fui eu que causei, foi o autor que causou o acidente, agora eu estou pedindo uma indenização contra ele. Ok? Então tem que haver esse liame entre o pedido da reconvenção e o fundamento da defesa, ou o pedido da reconvenção e o pedido que o autor está buscando receber, né? E aqui ele fala em conexão. O artigo 55 vai nos dar o conceito de conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Ou seja, quando eu quero receber exatamente a mesma coisa que o autor está pedindo, o autor está dizendo que é dele, eu estou dizendo que é meu, né? Ou com a causa de pedir, quer dizer, os fundamentos
fáticos e jurídicos usados pelo autor para justificar o seu pedido também estão sendo usados pelo réu para justificar o seu pedido. Então, esses requisitos são muito importantes. Conexão com a causa principal, com a ação principal, né, e o pedido que foi nela formulado, ou com o fundamento da defesa apresentado pelo réu. Além disso, tem que haver, obviamente, uma causa pendente, né, um requisito básico da reconvenção. Eu não posso propor uma reconvenção, porque a reconvenção é proposta pelo réu dentro da contestação. Quer dizer, se eu tenho uma contestação, eu já tenho um processo pendente proposto pelo autor contra aquele réu. Segundo requisito, como é na contestação, o réu vai ter que, nesse caso, se ele quiser apresentar a reconvenção, obedecer ao prazo de resposta, né? Então, na contestação significa dentro daquele prazo estabelecido pelo artigo 335, que a gente viu na aula passada. Além disso, o juízo precisa ser competente, tanto para a causa principal quanto para a reconvenção. Tá? Então, eu não posso propor reconvenção perante um juízo que seja incompetente para o julgamento daquele pedido que o réu reconvinte está formulando na sua reconvenção. Outro requisito é a compatibilidade dos procedimentos. Então, a ação principal tramita por um determinado procedimento. A gente já sabe que há uma série de procedimentos, vários procedimentos previstos na lei, né? Tem o procedimento comum e uma série de procedimentos especiais. Pois bem, tem que haver compatibilidade. Então, a ação principal, ela tramita com base em um determinado procedimento. Eu posso apresentar reconvenção desde que o procedimento previsto na lei para aquele meu pedido reconvencional seja compatível, ou seja, o mesmo procedimento previsto para a ação principal. Sobre a conexão a gente já falou, condições da ação a gente já falou também, então tem que haver legitimidade de parte e interesse de agir também na reconvenção, e tem que respeitar os demais pressupostos processuais de existência e de validade dessa nova relação jurídica processual que vai surgir com a reconvenção. Além disso, a reconvenção precisa ser cabível. E por que cabível? Quer dizer, a lei tem que prever, ou pelo menos a lei não pode proibir a reconvenção naquele caso específico. E aqui eu volto a tratar dos juizados especiais. Lá na Lei 9.099 de 1995, que estabelece o procedimento dos juizados especiais, tem um dispositivo que proíbe reconvenção. Não pode reconvenção aqui. Ou seja, lá a reconvenção não é cabível. Então não adianta propor reconvenção lá. Você vai ter que apresentar um pedido contraposto. E como se trata de uma nova ação, né, se houver previsão no Código de Normas do respectivo tribunal daquele estado de que na reconvenção devem ser pagas as custas devem ser pagas caso a parte reconvinte não goze dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Esses são, então, os requisitos todos da reconvenção, e todos eles precisam ser obedecidos para que a reconvenção, então, seja admitida, pelo menos a sua procedibilidade, ok? Continuando ainda no artigo 343, vamos analisar agora o parágrafo 3º, que disciplina o seguinte: a reconvenção pode ser proposta contra o autor e um terceiro. Terceiro é todo aquele que não faz parte da relação jurídica processual. É uma terceira pessoa estranha àquela relação jurídica. Então, sempre que a gente fala em reconvenção, né, é uma ação proposta pelo réu reconvinte contra o autor reconvindo. Agora, é possível, nos termos do parágrafo 3º, que o réu, ao propor reconvenção, ele proponha ela contra o autor, e no polo passivo da reconvenção ele inclua uma pessoa que não estava naquela relação jurídica originária, não estava na relação jurídica processual da primeira ação proposta pelo autor, né? Aqui nós vamos ter então um litisconsórcio passivo na reconvenção,
ok? Então, é perfeitamente possível que o réu formule uma reconvenção estabelecendo aí a entrada de um terceiro naquele processo por meio da formação de um litisconsórcio passivo deste terceiro junto com o reconvindo, que é o autor da ação originária, ok? O parágrafo 4º disciplina que a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Então, nesse caso, o réu, ao propor a reconvenção, se alia a uma terceira pessoa e forma na reconvenção um litisconsórcio ativo. Então, eu vou ter 2 ou mais reconvintes, o réu e mais um terceiro, e esta ação vai ser proposta contra o autor, ok? Então, eu posso ter litisconsórcio tanto ativo quanto passivo na reconvenção. Parágrafo 5º, isso é bastante importante. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Substituto processual, a gente precisa resgatar esse conceito. É aquela pessoa que propõe uma ação em nome próprio. Eu, René, estou propondo a ação em meu nome, mas eu não estou pedindo um direito meu, eu estou pedindo um direito de outra pessoa. Isso é possível? É, em caráter excepcional, porque a regra geral é que é legitimado a propor a ação aquela pessoa que, em tese, é detentora do direito que nós estamos discutindo no processo. Certo? Mas, eventualmente, vai ser possível, com autorização legal, que haja substituição processual. Ou seja, uma pessoa vai propor em nome próprio ação para discutir um direito de uma terceira pessoa que não é parte naquele processo. Nesses casos, quando houver substituição processual na ação principal, pode até ser proposta a reconvenção, quer dizer, o réu vai propor reconvenção contra o autor, mas contra o autor ainda na qualidade de substituto processual. Então, naquele exemplo que eu dei, eu, René, propus uma ação como substituto processual do João e propus essa ação contra a Maria. A Maria vai apresentar a sua contestação e na sua contestação ela vai poder alegar, vai poder propor reconvenção também e formular um pedido dela. Mas esse pedido vai ser formulado contra mim, contra René, mas não contra René a respeito de um direito meu, contra René a respeito de um direito do João, que é o substituído, ok? Pode parecer meio confuso de entender essa ideia de substituição processual ou de legitimação extraordinária. Mas se você pensar com calma, você vai conseguir se estabelecer. E eu recomendo, inclusive, aqui eu não tenho um quadro para desenhar para você, mas eu recomendo que você faça esse desenho das relações jurídicas processuais, porque com esses desenhos, você vai conseguir entender claramente aí a função do substituto processual e do substituído processual, tá? E é muito importante, veja o seguinte, esses conceitos de substituição processual são conceitos que a gente acaba estudando em Direito Processual Civil 1, lá na primeira fase, né? E às vezes a gente não dá muita bola para esses conceitos, porque não consegue muito entender a incidência deles posteriormente em casos concretos. Mas é muito importante a gente saber esses conceitos, porque com eles a gente acaba se armando melhor para compreender essas particularidades aqui quando a gente começa a estudar de forma mais específica o procedimento. Ok? E para finalizar, o parágrafo 6º vai disciplinar que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. E nesse caso, a gente precisa pensar bem, né? Porque a previsão do artigo 343 diz ali, tem que haver conexão da reconvenção, do pedido da reconvenção, com a ação principal ou com o fundamento da defesa. E eu vou resgatar um exemplo que eu dei lá do acidente de trânsito. Eu falei, olha,
o autor imputa ao réu a responsabilidade pelo acidente de trânsito. Aí o réu vai se defender dizendo: não fui eu que causei o acidente de trânsito, foi o próprio autor. Então, por isso eu quero ser indenizado. Se o réu, nesse caso, não apresentasse contestação, ele apresentasse tão somente uma peça que ele chama de reconvenção. Aí está lá, na petição inicial, dizendo o autor: sofri danos em razão de um acidente de trânsito causado pelo réu. Ok. Aí vem a reconvenção, sem contestação, só a reconvenção, e o réu diz: eu sofri danos porque foi o autor que causou o acidente de trânsito, foi o reconvindo que causou o acidente de trânsito. Então quem merece ser indenizado sou eu. As duas teses são contrapostas, certo? Certo. Por isso que o parágrafo 6º disciplina que não há necessidade sempre da contestação. É possível oferecer a reconvenção independentemente da contestação, porque a própria reconvenção, nesse caso, vai servir como defesa, porque as teses defendidas na inicial e na reconvenção são contrapostas. Ou o juiz vai dizer que é o autor que tem razão, ou vai dizer que é o reconvinte que tem razão, né? Por conta disso que, nesse caso, a apresentação da contestação é dispensável. Aí você está pensando assim: puxa vida, então quer dizer que sempre que isso acontecer, o professor está dizendo para dispensar a contestação. Não, inclusive nem se recomenda isso, porque pode ser arriscado, né? Só quando você tiver muito ciente de que a sua reconvenção, tudo que você for falar na reconvenção, vai se contrapor a todos os fatos alegados pelo autor na sua petição inicial. Porque aí a gente tem que resgatar a lição da última aula que a gente tratou sobre contestação, que é ônus do réu impugnar todos os fatos alegados pelo autor. Porque se ele não impugna todos esses fatos alegados, os que não forem impugnados vão ser considerados verdadeiros. Então, há que se ter muito cuidado com relação a essa regra do parágrafo 6º. Tá? Muito embora seja dispensável a contestação em determinados casos, porque a reconvenção cumpriria o papel de defesa propriamente dita, não é recomendável que se abandone a contestação. Melhor é fazer a contestação e nela formular o pedido reconvencional, ainda que fique repetitivo. Nesse caso é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então é muito arriscado isso aí, tem que tomar cuidado. E por fim, eu gostaria de destacar aqui um enunciado do Fórum Permanente dos Processualistas Civis a respeito desse artigo 343. Esses enunciados são guias interpretativos, não vale como lei, não vale como súmula de tribunal, nada disso. São guias interpretativos oferecidos pela doutrina, assim como são FONAGE, enunciados da Escola Nacional de Formação dos Magistrados. Nada disso é lei, nada disso é jurisprudência. São meras orientações interpretativas. E esse enunciado número 45 diz o seguinte: para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade de uso desse nomen iuris ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial. O que significa essa interpretação que está sendo proposta pelo Fórum Permanente? Quer dizer, olha, o legislador já previu que a contestação pode conter um tópico que é chamado de reconvenção, tópico no qual o reconvinte vai formular um pedido contra o autor da ação originária. Ok. Agora, se o réu, quando fizer a sua contestação lá, formulou um pedido próprio, mas não chamou ele de reconvenção, não estabeleceu um tópico chamado reconvenção. Agora, pela leitura da contestação, fica nítido que ele está formulando um pedido contra o autor. Ele está formulando ali uma pretensão própria que seja conexa com a causa principal ou com os fundamentos de defesa.
Nesse caso, tem reconvenção, ainda que não tenha sido dado esse nome, porque o nome, no final das contas, é o que menos importa, porque o que importa é a essência da coisa. Tem um pedido formulado contra o autor? Tem. Esse pedido é qualitativa ou quantitativamente maior do que a simples improcedência da demanda? É. Então, nós temos aí uma reconvenção. Ok? Pois bem, era isso que nós tínhamos para tratar sobre esse instituto da reconvenção. E a gente vai voltar na próxima aula, continuando aqui a respeito do tema das respostas do réu. Até a próxima!